Olá, que bom que estamos aqui ao vivo novamente. Agradeço sempre estar aqui com essa energia. E lá no nosso grupo de Telegram nós já discutimos um pouco sobre o tema de hoje, que é o chicotinho. Ele se chama chicote. Já sonhou com chicote? Já levou uma chicotada? Já deu chicotada em alguém? Então esse tema parece que desperta alguns fetiches, né? Porque realmente o chicote está associado à fecundidade. Sim, o chicote está associado a um símbolo egípcio, olha só, em que o chicote ele é um disciplinador e tá numa das mãos, e a outra mão desse símbolo egípcio, desse deus, está segurando o seu pênis, que também é outro símbolo de chicote. Então simboliza a fecundidade. Como isso era feito no Egito? Não sei, né? Mas claro que causa bastante curiosidade, ainda mais com alguns temas, por exemplo, que movimentaram bastante a nossa coletividade, sobre os 50 tons de cinza. Você já assistiu? Se você não assistiu, assista, quem sabe você começa a entender como funciona essa nova elaboração das coisas sobre esse tipo de fetiche, né? Sobre o sadomasoquismo e o masoquismo. Oi, tudo bem? Você que está me assistindo, tô vendo você entrar. Estamos falando aqui sobre chicote, que também está associado ao movimento sexual e à própria fecundidade. Então, vamos falar isso de uma forma leve, né? Aqui a grande maioria das pessoas está no meio da fecundidade, está na fase adulta. Então, esse elemento de prazer e de desprazer, que é o chicote, que ele é disciplinador, então ele está no caminho tanto da disciplina quanto do castigo, e também está no caminho da fecundidade. Olha como parece disperso isso, mas tudo isso representado no mesmo símbolo. E por que o chicote nos causa tanta estranheza? Já parou pra pensar? Te causa uma estranheza? Pra mim também. Eu já vi um chicote, né? Eu sei que ele é feito de couro entrelaçado, ou até mesmo ele é feito do próprio pênis do touro. Então ele é realmente um representante da virilidade, vamos dizer assim. E ele causa uma estranheza, né? Ele causa um desejo estranho. Oi, Rizelda, que bom que você tá aqui. Eu tô falando sobre o desejo estranho que o chicote promove, né? Tanto o desejo da pessoa querer ser fustigada, quanto de fustigar alguém. Assim como nós sabemos e conversamos lá no nosso grupo do Telegram hoje, né? Que inclusive você fez uma mandala muito bacana falando sobre as feridas que o chicote nos promove. Porque se nós lembrarmos da nossa história brasileira, o chicote foi extremamente utilizado contra os escravos, como castigo, como coisas ruins, né? Não era utilizado para ensinar, mas sim para ir além do ensinamento, né? Para castigar na dor profunda. Então o chicote ele traz toda essa essência negativa da nossa história, que inclusive muitas pessoas que estão assistindo aqui passaram ou tiveram pessoas conhecidas, ou até mesmo seus antepassados tiveram a história de ser escravos ou de conviver com essa situação. E a Rizel tá lembrando ainda que esse tipo de castigo ainda hoje é muito usado contra as mulheres. E eu penso, Rizelda, que se nós ampliarmos esse símbolo para não só materialidade, né? Porque eu tava até aqui brincando com uma coisinha como se fosse um chicote,
mas a nossa ação, o nosso olhar, a nossa palavra, o nosso comportamento também pode fustigar, não é mesmo? Ele também pode agir como um chicote. A gente até faz assim, né? Eu dei nele. O que significa isso? Oi, Roseli, que bom que você entrou também, tá? Ó, eu dei nele. O que significa esse chicote aqui no dedo? Não é esse movimento de você agir como um poder de chicote. Estou ampliando isso para essa comunicação que vai para além de ter realmente a ferramenta, mas realmente para irmos nesse sentido de que quanto a nossa língua também pode agir como um chicote. Olha que reflexão. E vocês, o que vocês pensam sobre chicote? Porque para mim, agora me veio aprofundando isso, o quanto nós somos um próprio chicote em alguns movimentos. Queremos dar no outro, projetar, porque esse movimento de dei nele, não é uma projeção. Então eu projeto que aquela pessoa precisa de um ensinamento, precisa de um corretivo, e eu vou lá e falo uma boa para ela. Não é uma projeção? Como se nós estivéssemos sendo aquela pessoa que castiga o outro nesse movimento. Eu, por exemplo, eu tive uma vida que não tive chicote, mas bastante chicote, assim, né? Tem um pai que ele ensina dessa forma. E vocês? Tiveram também alguém que fazia esse movimento? E já se pegaram fazendo esse movimento? Pessoalmente, esse movimento de chicote, ele vem como fenômeno. Hoje, eu tenho acesso ao fenômeno antes que ele aconteça. Porque como você aprende, você faz. Se você não tem consciência, o fenômeno reage junto com você. Então, meu pai aprendeu com alguém, ele não teve consciência, me ensinou, e eu tenho isso comigo. Então, é muito fácil a repetição. Concordam? Que se você foi ensinado, se você foi castigado, você, consequentemente, você já sabe como castigar. Se você não tem consciência, você vai castigar outras pessoas. Então, eu pessoalmente estou pensando por esse lado desse símbolo em que nós castigamos, em que nós tentamos ensinar, não sei, aos outros dessa forma. Oi, Grace, que bom que você tá aí, e nós estamos falando sobre as várias maneiras que o chicote tem, que ele pode se expressar por nós, ou podemos receber de outras pessoas. Às vezes, aqui vou ainda falar do mecanismo de projeção, às vezes é mais fácil você sentir na pele e dizer que o outro está te castigando. Mas o mais difícil e o desafio da mandala de hoje, para quem já fez, você pode fazer de novo, porque eu vou lançar esse novo desafio. Eu gosto de lançar desafios na live, para daí, Grace, pessoal, ir lá no Telegram para colocar a nossa mandala, porque daí nós vamos, na nossa pessoalidade, trabalhar esse tema simbólico. O meu desafio é você pensar em você como elemento chicote. Você como elemento que tem a característica de castigar ou tem a possibilidade de fazer isso, em que momentos você faz isso, fazer uma mandala sobre isso. E também, lembrando que o chicote, ele também está associado à fecundidade, ao movimento, ele está ligado ao raio criativo, ou seja, aonde ele bate, ele cria movimento. Então, se ele, aqui na literatura está falando, se ele bate no leite, ele produz vida, ele produz os germes da vida. Então, aqui também está falando sobre o nosso lado fecundo, sobre o nosso lado que cria movimento e cria novas possibilidades. Porque se você fizer 1, 2, 3, vai, você está fazendo o processo
iniciático. O processo iniciático é realmente o número 3 e o vai. Então, 1, 2, 3, foguinho, 1, 2, 3, vai, que é muito utilizado na nossa cultura, ele também é um símbolo de movimento. Então, se nós pensarmos sobre outro aspecto, porque o símbolo algumas vezes parece como um leque de possibilidades, então ele vai de um extremo a outro extremo. Então, se nós pensarmos sobre esse chicote que é você, que te dá movimento, que dá movimento na sua vida, te tira da zona de conforto, te torna uma pessoa fecunda. Como seria isso? Então, essas nuances que parecem tão longe, mas estão tão perto, são representantes desse símbolo. E eu desafio vocês a postarem lá no Telegram a mandala, ou lá no Instagram e me marca, ou aqui no Facebook e me marca também para eu saber que você está acompanhando, porque a sua energia, fazendo uma associação com o tema aqui, a sua energia é como um chicotinho em mim, um chicotinho fecundo que mantém o leite trazendo novas vidas, novas gerações de conteúdo, novas possibilidades. O que você acha? Já aconteceu aí na sua vida um chicote que fez você mudar de rumo? Pode escrever aqui se você quiser escrever. Algumas pessoas utilizam uma outra analogia, como essa que eu estou fazendo, falam assim, quando a água bate na bunda, a gente dá um jeito de aprender a nadar, né? Então, vou fazer essa analogia com o chicote. Já aconteceu alguma situação em que o movimento da vida ou uma necessidade interior veio para você e falou assim, bora? Então, esse é o movimento do chicote. Ele te tira completamente da zona de conforto e cria um novo movimento, uma nova possibilidade de existir. Então, esse é o lado positivo do chicote, que também tem o lado negativo do chicote, que é o castigar, não somente movimentar. Topam o desafio? Então aguardo você lá no nosso Telegram agora, que eu já vou também postar o meu chicote com as minhas percepções pessoais. Porque aqui na nossa live eu falo do símbolo de modo geral, trago algumas reflexões, mas é lá no Telegram que nós falamos sobre esse conteúdo, linkando o símbolo coletivo com o seu símbolo e conteúdo pessoal. Vamos lá? Então, até mais. Muito obrigada. Até amanhã às 18h45.